Acompanhei muito de perto o caminho da arte aqui na Bahia, especialmente por uma vocação minha. Eu quis ser artista, eu quis ser um pintor, na verdade, e quis ser um arquiteto. Tanto que quando eu fiz vestibular na UFBA em 69, a minha primeira opção foi arquitetura e a segunda opção foi na Escola de Belas Artes, desenho e pintura. Portanto, isso está um pouquinho no meu DNA. E com isso, sempre acompanhei de perto os movimentos artísticos. A arte mais acadêmica ou pós-impressionista que nós tivemos aqui na Bahia sempre me encantou profundamente. Eu diria assim, por uma questão mesmo pessoal de apreciação, de modo de apreciar. Quando eu fui aluno em 66, de Adam Firnekais, eu tive como colega de turma um grande amigo, Carlos da Silveira Ribeiro, que era irmão de um colega meu do Colégio de Aplicação, Eduardo César da Silveira Ribeiro. Esses dois rapazes, eles eram filhos do Dr. Wilson Ribeiro, médico, e neto do Dr. Galdino Ribeiro, amicíssimos do professor Valença. E, inclusive, eu ficava encantado de ver na casa deles dois retratos pintados, tanto do Dr. Galdino e do Dr. Wilson pelo professor Valença, como encontrar o próprio professor Valença lá. E eu fui testemunha ocular deste quadro que ele pintou, que estaria atrás, que é do convento do Desterro, justamente do jardim da entrada daquela casa, com o seu cavalete armado, em 1968. E eu ficava assim um pouco distante, mas naquele jardim, apreciando ele pintar e encantado de poder ser, digamos assim, testemunha de um trabalho desse, de uma pessoa tão importante como ele, e de uma postura tão acadêmica no sentido assim do grande mestre, aquela pessoa tranquila, apreciando, pintando calmamente. E eu me lembro exatamente deste meu encantamento. E não tive a oportunidade de ter uma aproximação com ele, de conversa, obviamente, pela distância de idade. Eu tinha 16 anos de idade, enfim, isso me intimidava um pouco poder me aproximar dele. Mas fiquei encantado com tudo isso. Mas, independente disso também, no seguir da vida, eu sempre acompanhei o movimento das artes e os museus da cidade, sempre visitando todos. E tive a felicidade de, relativamente recentemente, ter sido presidente da Fundação Museu Carlos Costa Pinto e ter podido conviver muito mais de perto ali com as obras dos grandes pintores, especialmente do professor Alberto Valença. Nesse conjunto da pintura da primeira metade do século XX na Bahia, eu sempre fiquei muito impressionado com três pintores, especialmente, que foi Alberto Valença, Preciliano Silva e Mendonça Filho, obviamente. E ao longo da minha vida, quando eu comecei a trabalhar e pude adquirir obras de arte, obviamente, eu passei a ter alguns quadros desses três pintores. E de Alberto Valença eu cheguei a ter 5 magníficos quadros, de 2 fases importantes. Da Bretanha, que me encanta profundamente, que eu acho que é a fase dele mais solta, mais iluminada, obviamente, o início com a influência muito dos impressionistas franceses, obviamente. E depois, quando ele retorna à Bahia, ele se torna um pouco mais acadêmico, embora na pintura do plein air, que é a pintura de cavalete ao ar livre, ele manifeste algumas pinceladas, obviamente, e ângulos que são muito característicos dos pintores impressionistas, mas não com a leveza, não com a luminosidade desses pintores. Acho que ele voltou um pouco ao academicismo dele, mesmo nessa pintura ao ar livre, como na pintura de ateliê, obviamente, um grande retratista que ele foi, de interiores de igreja, né? E isso mostra uma personalidade artística muito forte que ele tinha. Independente do movimento que estivesse acontecendo naquele momento, ele traduzia com muita propriedade, com muita dignidade, a personalidade artística dele. Ele era um homem muito introspectivo, pelo que eu percebi na vida. E eu não diria somente introspectivo, mas também nostálgico. Porque o que mais me transmite na pintura dele é nostalgia, muita nostalgia, né? Ele não utiliza recursos da luz da Bahia, do céu da Bahia, que é muito luminoso, como Mendonça Filho utilizou grandemente na sua pintura, especialmente das marinhas.
mas sempre no entardecer, uma certa penumbra, uma certa melancolia, uma certa nostalgia, um certo repouso, uma certa reflexão, não é? Então eu imagino que alma ele tinha, essa vivência interior dele, que ele conseguia traduzir com tanta força no quadro. Isso me emociona muito, muito, porque quando eu olho uma obra de arte, eu vejo nela a alma do artista, especialmente a alma do artista, em todo o seu contexto, em toda a sua personalidade. E Alberto Valença me comove porque foi um homem que viveu muito, foi um homem que produziu muito, foi um homem que ensinou, um homem de academia, teve muitos alunos, muitos seguidores. Raimundo Aguiar, por exemplo, outro grande artista que seguiu um pouco essa linha, e tantos outros, não é? Carlos Augusto Bandeira, um deles, aluno do professor Valença e de Prisciliano Silva. Eu gostaria muito de poder voltar no túnel do tempo e poder dizer: professor, eu estive ao seu lado, não tive a oportunidade de ter um dedinho de prosa com o senhor, mas o senhor me transmitiu muito na vida a nível de postura, né? A postura do artista, aquilo que eu imaginava quando estudava a história da arte, dos pintores do século XIX, né? Os pintores do século XIX que tinham uma raiz acadêmica rigorosíssima, obviamente, mas que consegue romper com a geração dos impressionistas. Então ele transita nesse tempo e traz para nós aqui um tardo impressionista com raízes acadêmicas para a Bahia, mas de uma grandeza muito grande e de uma contribuição imensa para um lastro de história da arte que nós temos. A vida dele como artista, a produção dele para a Bahia é de uma preciosidade imensa, é um patrimônio nosso. Não só de encantamento, mas com preciosidade histórica mesmo, né? A presença dele foi fundamental na nossa academia, na Escola de Belas Artes, na formação dos grandes artistas e até no rompimento para uma vanguarda da modernidade, mas sem um embasamento do classicismo, do academicismo, não há modernidade. A modernidade é rompimento, mas com um lastro, com uma base. Sem essa base, isso não acontece. Eu passei a minha infância, 10 anos da minha infância, os primeiros 10 anos de idade, veraneando na Ilha de Madre de Deus. E acho que o professor Valença passou muito por lá, porque tem quadros de Madre de Deus pintados lá. E tem um deles que ele pintou, a casa da família Pedreira, que era a casa mais antiga de Madre de Deus. Era um solar do século XIX, com a escadaria de 2 lances na frente, com porão alto. E esta casa pertencia a 3 irmãos, os herdeiros na época, e um deles era casado com a prima nossa. Então era o Hugo Dias Pedreira com Maria Edna, nossa prima, e teve um ano que eu veraneei nesta casa com minha família, com meus pais e meus irmãos. E quando eu vejo esse quadro, me emociona muito, porque a casa não existe mais, Madre de Deus já não é mais a mesma coisa, mas tudo está ali na pintura dele, como era do nosso tempo. E exatamente quando ele pintou esse quadro, foi mais ou menos esse período que eu devo ter passado veraneando lá na ilha. E outra coisa dele também são os saveiros, como ele pinta os saveiros. Me encanta profundamente, mas talvez me emocione tanto quanto a pintura dele na Bretanha. A Bretanha, porque eu acho que para ele deve ter sido um encantamento a descoberta dessa nova perspectiva. Esse prêmio que ele ganha para a viagem ao exterior e poder passar uma temporada relativamente longa lá, não é? Ter feito relações, obviamente, com outros artistas de época, conhecido obras, museus e tudo mais. Isso obviamente influenciou muito ele. Então os quadros da Bretanha,
para mim, são muito especiais, porque são um novo horizonte de alguém que saiu aqui da Bahia, dentro de uma escola, de uma escola do mestre Lopes Rodrigues, obviamente, né? O grande mestre Lopes Rodrigues, e chegando lá e encontrando uma outra realidade, né? Então ele passa, nessa longevidade toda dele fantástica, ele passa por essas fases e todas com igual qualidade de execução de obra, né? Ele nunca, em fase nenhuma dele, pelo que eu conheço, em todas as obras dele, pecou por um deslize na execução da obra. É um primor sempre. Então, a pessoa com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito respeito pela arte que estava dentro dele e que ele estava transmitindo. É um louvor que você coroa aqui com o seu livro. O seu livro é de uma poesia muito grande, de uma sensibilidade. Você escreveu com o coração, com a alma, com o conteúdo, pesquisou muito, mas ao mesmo tempo você colocou sua alma ali dentro. Então, parabéns, Vera, parabéns por essa exposição e parabéns à Bahia por ter um filho como Alberto Valença.